Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você. Olá, senhores e senhoras que estão mais uma vez nos assistindo nesse PRcast, não é podcast, é PRcast. E hoje nós temos uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa ilustre, uma pessoa que vai trazer um assunto extremamente pertinente para nós, que é a Moerga. Mas assim, eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale o nome dela, que ela fale um pouquinho de quem ela é, da profissão, para que nós possamos ter esse momento de aprendizado, esse momento leve, alegre, mas também um momento que vai nos ensinar muitas coisas. Então se apresente aí, dona Moerga. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Então eu me chamo Moerga Antonioli da Costa, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental. Depois tu explica isso pra nós aí. Terapia, não sei do que, não. Tu tem que explicar certinho aí, porque tem gente que não vai entender nada. Olha o David. Segundo o David, né, ele não gosta de psicólogas. Aí Sério? Hoje o teu desafio é você tirar, entendeu? O preconceito. Assim como tem um monte de gente que não gosta de pastor aí. Esses dias eu tava num lugar assim, tinha vários psicólogos, só não vou falar o nome da instituição, como vai que eu era o único pastor. Aí eles pediram pra se apresentar, aí eu, pastor, quando eu falei pastor, meu Deus, e assim tá você, quando eu falei que ia vir uma psicóloga, o David já ficou assim, porque ele não curte psicóloga. Então, sério? O teu papel hoje é tirar essa má... na verdade, isso que o pessoal elabora. Acho que psicólogo tem a ver com... Bom, eu vou falar bobagem. Melhor eu não falar bobagem, mas... Mas vamos descobrir o porquê que ele não gosta, então, né? Tá bom. Então, eu tenho também especialização em terapia do esquema, que é a minha grande paixão, é terapia do esquema. E explica agora... pra nós depois. E agora eu tô fazendo uma formação também em terapia do esquema. Legal. Então, Moerga, você é de Caxias mesmo? Não, eu Como é que é? nasci numa cidadezinha bem pequenininha que se chama Paraí. Paraí. Isso. É parente do Paraty. Não? É uma cidadezinha bem pequenininha. Paraí. Onde fica Paraí? E depois de Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, é Paraí. Então conta um pouquinho de como é que... da sua história e como você chegou a Caxias, enfim, só pra gente só se conectar um pouquinho enquanto a gente toma um café aqui. Eu morava com a minha avó e com os meus tios. Quando eu ia fazer 13 anos, minha avó faleceu. E eu vim pra Caxias pra morar com uma tia. Aí depois morei um tempo também com a minha mãe. Mas então eu vim pra Caxias com 13 anos. Sim. Venho pra cá com 13 anos. E aí... Aí fiquei um tempo em Carlos Barbosa, morando com a minha mãe. E depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu voltei pra Caxias. Fiquei em Caxias. Fiz gestão de pessoas. Fez gestão de Fiz pessoas? gestão. Porque na época eu sempre quis fazer psicologia. Só que na época só tinha UX. E a UX era paga. Certo. E eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Aí quando surgiu a FSG, eu fui para a FSG, certo, porque daí era à noite, mas depois já tinha condições, voltei para a UX e me formei na UX. Por que tu quis fazer psicologia? Tu acha que tem a ver com a sua vocação ou tem a ver com uma profissão? Se é que a gente pode fazer uma separação. Olha, eu acho... Tem café aqui, filha. Eu sei que você eu tô toma. na água ainda, eu tô na água. Segundo o seu marido, vocês tomam bastante café. Bastante. Porque eu sei. Sim. E é um café diferente. Café mineiro. Não é o café Bom Jesus, mas olha, pra bater o Bom Jesus
Meio difícil, mas tudo bem. Então, eu sempre quis fazer psicologia. Eu acho que tem muito a ver também com a minha história de vida. Eu sempre tive uma hipersensibilidade, né? A me conectar com as pessoas, a entender as pessoas. Eu acho que isso já é uma vocação. Mas claro que a psicologia depende de muito estudo, de muita dedicação. Então, isso é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. Mas tá ligado um pouco com vocação Claro, também, com certeza. Certo. Tanto que eu escolhi a terapia do esquema, porque a terapia do esquema a gente precisa se vincular ao paciente. A gente precisa estar com a emoção, a gente precisa se conectar. E eu fiz a minha primeira especialização em terapia cognitivo-comportamental, mas eu nunca fui uma terapeuta com distanciamento emocional. Eu sempre tive muito vínculo com os meus pacientes, né? Ou com clientes, certo, como eles preferem ser chamados, paciente, né? Cliente eu acho estranho. Tem pessoas que falam clientes, certo, e tem pessoas que falam pacientes. Então, a terapia do esquema, a gente se conecta muito com a emoção. Sim. Então, às vezes eu ficava, nossa, mas eu sou uma terapeuta tão afetuosa, eu não me encaixava em determinadas teorias. Certo. E na terapia do esquema eu me encontrei por isso, porque eu posso ser eu mesma, eu posso ser afetuosa e posso me vincular com os meus pacientes. E tu falou assim que tem a ver um pouquinho com a tua história, né? O que é essa história, assim, um pouquinho dessa história que você acabou tendo essa identificação. Tu poderia compartilhar um pouquinho sobre essa história? Foi difícil, foi fácil? Foi torcer pro Grêmio? Como é que foi isso, assim, essa história? Eu acho que alguns psicólogos têm uma história muito difícil. A minha mãe foi mãe adolescente aos 17 anos. Óbvio que ela não tinha condições na época de arcar comigo. Eu fiquei morando com a minha avó. Sim. Então, acredito que algumas necessidades emocionais básicas não foram supridas. Então, depois que a minha avó faleceu, eu acabei indo para algumas casas, fiquei um pouco na casa dos meus tios. Tu tinha quantos anos quando tua avó ia fazer 13 anos. 13 anos, 13 anos. Momento ali da identificação com o grupo. E eu tive um processo de luto muito difícil, porque a minha avó era meu pai e minha mãe. Ela era meu tudo, né? Então, foi bem difícil esse luto. Eu chorava todos os dias, foi um luto prolongado. Prolongado quanto tempo? Uns 5 anos. 5 anos? Foi um luto bem difícil, até porque eu acho que o meu luto foi mais difícil porque eu tive que sair da casa, eu tive que mudar de cidade, eu tive que me adaptar a uma nova rotina, porque eu morava numa cidadezinha pequenininha no interior com a minha avó, com os meus tios. Aí eu tive que mudar, então eu deixei a cidade, eu deixei meus amigos, a escola. Então eu acho que essa mudança, 13 anos, foram muitas mudanças que acabaram prolongando esse meu processo de luto. Sim. Tu falou que aos 17 anos a tua mãe engravidou, isso. E o seu pai? Não sei, não tenho contato, não sei quem é, enfim. Não conhece, então, não conheço, seu pai. Não conheço. E tu nunca quis correr atrás, assim? Sim, já quis, mas eu respeito a decisão da minha mãe hoje em dia. Acho que isso está bem resolvido comigo, né? Mas por muito tempo eu questionei e eu queria conhecer. Queria, muito. Eu digo isso porque eu acho que muitos jovens, adolescentes e até crianças talvez tenham uma história muito semelhante à sua. Pai, mãe engravidou, pai foi embora. E eu vejo uma grande... eu não sei como que os pais, se eles são certos ou errados no momento, no caso ali, semelhante à sua mãe, que eu não quero que tu conheça. Como que a gente lida com isso e como você lida isso dentro do consultório? Eu acho que a minha história foi um pouco diferente porque a minha mãe não teve um relacionamento com o meu pai. Certo. Então a minha família toda, ninguém sabe ao certo quem é. Então é um pouco, né? É diferente de saber quem é o pai. Mas eu acho que isso interfere sim na vida. Interfere. A figura paterna. Eu tive tios maravilhosos que conseguiram de alguma forma representar essa figura paterna, mas com certeza isso interferiu na minha vida. E como é que foi a questão
em relação às outras pessoas, que eu diga assim, talvez essa falta, porque tem pessoas que você vai ter vários tipos de reações, tem aqueles que vão ficar irados, vão descontar nos outros. Como que foi pra ti esse? É até importante falar sobre isso, porque eu falo que diante de um trauma, de uma situação difícil, a gente tem 3 tipos de reações. Ou paralisar, ou lutar, ou fugir, né? Paralisar. Lutar ou fugir. Entende? Então, por exemplo, uma criança foi esquecida na escola. Ela pode ter esses 3 comportamentos. Uma criança, ela pode evitar, que vai ser uma criança que a professora não vai identificar que se ela tá triste, se ela ficou preocupada, ela segue a vida normal. Ela tá evitando sentir. Ai, meus pais me esqueceram, né? Na escola. Uma outra pessoa, ela pode lutar, que é ficar mais agressiva, é morder os coleguinhas, é bagunçar, é chutar, é gritar. E uma outra que é paralisar, ela vai ficar no cantinho, chorando, quietinha, né? Sim. Ai, eu sou ruim, meus pais me abandonaram. Então, a gente tem esses 3 tipos de reações. Sim. E eu sou muito de evitar ou paralisar. Então, as 2 coisas, assim. Muitas vezes isso aí não é tão importante. Eu sou mais evitativa. Tipo assim, ignorar. Exatamente. De certa forma, é uma proteção. Sim. São modos de enfrentamento. De enfrentamento da situação para nos proteger. É como se fosse na psicanálise os mecanismos de defesa, né? Na psicanálise. Você não gosta de psicanálise? Olha, sabe que na universidade, na faculdade, eu era muito boa em psicanálise. Eu gosto, tenho um grande respeito pela psicanálise, mas na minha prática eu não utilizo, né? Eu fui para outro... Mas a gente não pode desconsiderar a importância que a psicanálise tem. Mas são meio chatos psicanalistas, É? Não vou dizer todos. A minha esposa faz psicanálise. Mas é um negócio que parece que... Isso que tu falou do envolvimento, esse ali, sabe... E aí tem uma técnica que também a gente aprendeu no seminário, que eu acho que é a mesma técnica. Tu devolve a pergunta pra pessoa. A pessoa já chega toda errada lá, e aí a pessoa fala e o cara, tá, mas como que você vê isso? E a pessoa diz como se vê, então é um negócio meio... Mas é muito técnica, de associação livre, de interpretação. Sim. E na terapia do esquema, ela é uma prática integrativa. Então, a gente utiliza técnicas da psicanálise, da Gestalt, da terapia cognitivo-comportamental, do Bowlby, né, que é a teoria do apego. Então, ela é integrativa. Sim. Mas a TE, que é a terapia do esquema, ela é mais colaborativa. A gente tem uma conversa com o paciente. Sim, mas eu achei legal tu falar essa questão da associação da tua história de vida com relação à psicologia. E quais são os riscos, assim, quando as pessoas... olhando assim, às vezes as pessoas elas optam pela psicologia por causa dessa história de vida. Mas como é que, vou dizer assim, como é que acontece o processo de cura com essas pessoas? A pessoa vou dar um exemplo assim, ela foi abandonada. E a questão do abandono é muito forte. E aí ela chega num consultório e aquele psicólogo, ele tem a tendência do abandono, e aí ele atende um paciente que está vivendo a mesma história que ele está vivendo. Como é que faz isso? Olha só, eu acho que psicólogo, eu tenho certeza, precisa fazer psicoterapia e supervisão. O psicólogo, ele precisa saber das suas dores. Eu tenho esquema de abandono, eu tenho privação emocional, eu tenho essa questão com luto, então me sensibilizo muito quando vem uma pessoa com essa história. Mas eu costumo dizer que hoje eu faço disso a minha maior força, porque eu me identifico, me conecto com o paciente. Eu já tive um relacionamento, por exemplo, abusivo, então me relaciono quando tem alguém que vem de um relacionamento abusivo. Então, acho que se bem trabalhado essa questão, claro que tem eu vou na minha psicóloga, eu faço supervisão, isso é muito importante para que a gente não misture, né? Sim. Porque a gente precisa se conectar, a gente precisa entender
Mas a gente precisa ter esse distanciamento das nossas dores com as dores do paciente. Então, isso é muito importante. Então, os nossos traumas, as nossas dores, pode ser a nossa maior fraqueza ou a nossa maior força, né? Pois é, que legal. Gente, antes da nossa querida Moerga falar sobre ansiedade, que eu acho um assunto bem legal, que o David fica pegando no meu pé, David, então a gente vai falar dos patrocinadores, senão as coisas não acontecem. Gente, olha quem está nos patrocinando aí, nós temos a Atitude, não é Atitudes, mas é Atitude Eventos, que através do seu Samuel, se você vir na nossa comunidade, quando você entra na igreja, no lado esquerdo vai ter um cara elegante assim, colocando o cabelo pro lado, é o seu Samuel, é ele que é o dono da Atitude, tá nos patrocinando nesse podcast. Também nós temos aí 2 patrocinadores, pessoas, patrocinadores que vendem gás. Faltou gás na sua casa, João? Chama o AL Gás. Se faltou gás, não tem problema. Gás todo dia com você, o AL aí, ó, tá nos patrocinando, assim como também o Ayrton, nosso queridão Ayrton Gás. Gente, não vai faltar gás nessa comunidade, não para. E aí tem mais as nossas redes sociais aí, nós podemos seguir. Eu quero falar contigo sobre ansiedade, mas tem como tu explicar para nós esses esquemas que você falou sobre a tua, dentro da psicologia existe a psicanálise, e aí existe essa outra formação que tu falou, como é que é o nome? Terapia do esquema. Terapia do esquema. Tu pode explicar para nós, só um parecer, assim, só pra gente entender o que é psicanálise, o que é terapia do esquema, só pra gente entender um pouquinho. A terapia do esquema, o Jeffrey Young, que é o criador, ele veio da TCC, então é da terapia cognitivo-comportamental. Só que ele observou que alguns pacientes recaíam, né? Ficavam bem no período da psicoterapia e depois recaíam. Então ele resolveu juntar e estudar, por isso que é uma terapia integrativa, que ela bebe de várias fontes, né? E o que assim, de maneira bem simplificada, o que são os esquemas? É a junção do temperamento mais as nossas vivências na infância e na adolescência. Que a gente chama de necessidades emocionais não supridas. Necessidades emocionais não supridas. Bem legal. Não suprida pelos cuidadores, pelos pais, numa idade mais avançada pela escola, pelos amigos. E daí formam os esquemas. E os esquemas é como se fosse um óculos, uma lente. A gente enxerga o mundo através dessa lente. Só que muitas vezes essa lente é distorcida. É distorcida. Distorcida. As pessoas fantasiam muito nesse processo todo? Todo mundo que tem esquemas, e todo mundo tem, né? Todos. Até porque eu tenho. Com certeza. Então, tá bom, se eu tenho. Vou aplicar o teste. Todo mundo tem, porque os pais não são perfeitos. Os pais, eles pecam, eles erram, né? Eu lembro de uma professora que dizia na faculdade, meu filho era pequenininho, vai ter problemas, vai ter traumas. E eu, meu Deus, meu filho não, eu quero fazer de tudo para que ele não tenha. Mas nós não somos perfeitos. Claro que tem pessoas que têm um esquema num grau mais intenso do que outras pessoas, né? Mas vamos, por exemplo, o esquema de abandono. Esquema de abandono, que você falou, em que nível é distorcido, se as pessoas distorcem muito. O meu marido não atendeu o telefone. Eu já começo a imaginar, ele tá me abandonando, ele não gosta mais de mim. A lente, né? Eu não cogito, ele tá trabalhando, ele não pode me atender no momento. Então é distorcido nesse sentido. É uma visão distorcida em todos os sentidos. É aquela voz, vem aquela voz da imaginação. Que vai te levando aquele trauma que você viveu na infância, na adolescência. Exatamente. Né? E aí vai se criando muita fantasia no meu ponto de vista. Eu penso, pelo menos. Eu vejo às vezes a pessoa fala um negócio que não tem nada a ver e a pessoa ela já vem na acusação. Você tá me dizendo que é isso, aquilo, aquele outro. E aí tu só falou algo e a pessoa já acusa. Por que acontece isso? É por causa da hipercompensação. Ela tá na luta. Ela já tá... Porque ela podia paralisar ou evitar. Mas quando ela ataca, ela tá na fase que a gente chama da luta, da hipercompensação. Ela ataca.
Então, ela sentiu aquilo, ela vai atacar. Mas mesmo outro sem saber? Sim, sim. Tipo, nem conhecer a história, ou enfim, ela acaba atacando. Porque é no automático. Esses modos de enfrentamento, por isso que na terapia a pessoa toma consciência de como ela enfrenta as situações. E geralmente ela tem um modo, a gente pode variar de modo. Então, numa situação no trabalho eu luto, que é hipercompensação, no casamento eu evito, que é evitação, né? E em outro setor eu posso me resignar, eu posso paralisar. Mas geralmente a pessoa tem um modo de enfrentamento predominante. Ah, isso é então interessante. são pessoas ou mais agressivas ou mais impulsivas. E isso tá ligado com o temperamento e também com a questão com a criação da pessoa? Com certeza. E a gente precisa entender que os modos de enfrentamento, eles foram adaptativos na infância. Então, uma pessoa que teve que lutar, ela não podia ser muito resignada, ela não podia ser evitativa, porque aquele ambiente não permitia. Então, precisou daquele modo de enfrentamento. Só que hoje não precisa mais e ela continua utilizando aquele modo. Olha só que interessante. Para todas as situações. Porque ela foi moldada, certo? Exato. Vamos imaginar assim. E tem cura? Com certeza. O que eu falo dos esquemas, vai tomar tá? meu café, filha. Vou. Que tomar meu café, senão vai chegar em casa, como é que faz? Aqui. Eles vão dizer, porque café, não sei o que, de Minas Gerais. Então agora eu experimentando Agora vou tomar. Café gaúcho. Não, mas eu sou acostumada com café gaúcho, né? É sem açúcar. Tá, isso. tudo bem. Pra te ficar acordada a noite toda. Ainda bem que é de manhã ainda. Ah, é verdade. Cura dos esquemas? Tu me perguntou? Igual você falou, a pessoa, ela não precisa mais daquilo, mas ela continua vivendo aquilo. Tipo, ela usou lá atrás, quando ela era criança, agora ela é adulta, tá casada, e mesmo assim se repete as mesmas coisas. É isso que eu tô falando, se há uma cura pra isso. O que acontece? A gente não quer transformar a pessoa numa pessoa diferente, porque às vezes a pessoa, é que nem a ansiedade, a pessoa chega no consultório e diz, Moira, eu não quero mais sentir ansiedade. Isso é impossível. Mas a gente tem que entender que a ansiedade, num nível muito grave, é ruim. No nível... Então, a hipercompensação, esses modos de enfrentamentos, podem ser no nível adaptativo. O que a gente não quer que seja no nível desadaptativo. Porque, às vezes, a gente vai precisar dar limites. A gente vai precisar impor a nossa opinião, que é a luta, né? Sim. Mas que ela faça isso no momento certo. Que ela não super generalize todas as situações. Então são pessoas que elas sempre estão na defensiva. Como é ruim conversar com uma pessoa sempre na defensiva. Sempre desconfiado. Sempre desconfiado. Tu olha assim... É muito ruim tu ter um diálogo que assim. A hipercompensação, vou falar hipercompensação que é a luta, tá? Ela é prejudicial para os relacionamentos, ela é mais visível aos outros. A resignação, a evitação, ela não é tão visível aos olhos dos outros, mas a pessoa se prejudica. Ah, sim, entendi. Entende? Se eu digo sim para tudo, se eu me resigno, se eu tenho aquela visão autoderrotista, né? Se eu aceito aquele contexto... As outras pessoas acham ok, mas a pessoa se prejudica. Então, por isso que eu digo que estratégias de enfrentamento, elas podem ser adaptativas, todas. Mas em que momento eu vou lutar, em que momento eu vou evitar, em que momento eu vou paralisar? Certo. A gente precisa escolher, né? É legal. Então, Moerga, olha, eu demorei... aprender o teu nome. E eu me lembro onde que eu te conheci, gente. Sim. Te conheci numa palestra lá em cima. No Sebrae. No Sebrae. Eu te conheci lá. Eu participei de uma palestra juntamente com a minha esposa. E no final a gente foi conversar. E aí houve essa conexão pelo fato da gente exercer a mesma fé. Eu acho isso foi bem legal. E aí a gente começou... construir essa caminhada. E com a Tassi, por ela também ser psicóloga, né? Exatamente. Mas o que é ansiedade? Tenta explicar para nós, porque a gente se fala, parece algo tão batido. Vamos imaginar assim, ó, batido.
Mas, gente, cada vez mais a gente vemos a ansiedade na vida das pessoas. O que é a ansiedade? Totalmente. Olha, 90% das pessoas que entram no meu consultório sofrem de ansiedade ou sofreram em algum momento. Então, de maneira simplificada também, é nós mandando uma mensagem para o nosso cérebro que existe um perigo. O nosso cérebro é primitivo ainda, né? Então, imagina que na época das cavernas, o que era o perigo? Era um perigo real, né? Você tá falando com o pastor, hein? Esses dias eu fui, a gente foi, enfim, eu tava de férias e eu e a minha esposa e o Pietro, a gente foi num lugar aqui do Rio Grande do Sul, onde foi encontrado ossos de dinossauros, tal e tal. Aí quando eu cheguei lá, aí tinha uma moça da Universidade de Santa Maria, e aí eu peguei e fiz uma pergunta pra ela, e daí ela já ficou assim, né? E aí nós entramos numa discussão, eu e ela tinha ela tinha o conhecimento científico e do carbono 14, não sei, e aí eu também tenho a minha visão. Aí, porque daí às vezes converge as duas coisas, pensamentos diferentes, mas aí a gente pode falar mais tarde aí. Sim, mas voltando à questão que você falou dessa proteção, é isso? É uma ameaça, né? Ameaça. Eu mando pro meu cérebro uma ameaça. Só que hoje em dia as ameaças são muito subjetivas, né? Medo de perder o trabalho, medo de ser traído, medo de não dar conta dos afazeres, medo de não ter sucesso. Então, essas ameaças são múltiplas. E o nosso cérebro pifa, né? Em outras palavras. Certo. Porque não é uma ameaça real, que nem eu tava falando no tempo das cavernas. Sim. Né? Não, pode ficar O bem homem tranquilo. esteve um dia nas cavernas, né? A ameaça era um leão, era uma onça, era uma coisa real. Sim. Né? Mas hoje em dia são muitas ameaças. E a gente potencializa essas ameaças. Aí é que tá. A ansiedade, ela é natural. Nós precisamos da ansiedade. Imagina que eu tinha que estar aqui às 11. Se eu não tivesse um pouco de ansiedade, eu estaria em casa dormindo, né? Certo. Então a gente precisa dessa ansiedade para nos motivar. Mas a ansiedade em excesso paralisa, porque fica aqueles pensamentos ruminando, aqueles pensamentos sabotadores acelerados, com múltiplas ameaças, né? Será que eu vou dar conta do meu trabalho? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser uma boa esposa? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ter dinheiro no final do mês? Tu entende que essas ameaças são muitas? E a ansiedade, a origem da palavra dela, ela vem de sufocamento. Eu acho tão legal isso, porque a ansiedade, ela te sufoca. E claro que eu tô dando a luz da Bíblia, porque eu acabei ajudando uma colega a fazer um TCC. No seminário que eu estudei, aí no final a gente tinha que fazer o TCC, e ela era uma pessoa que ela gostava de religião. Religião, tentaram converter ela de tudo que é de 4 anos, tentaram, e oravam, e faziam, e acontecia. E ela pediu ajuda, eu preciso fazer o meu TCC. E eu acabei ajudando a fazer o TCC dela em cima de ansiedade, dentro de um texto bíblico. E a origem da palavra grega vem de sufocamento. Então a ansiedade é aquilo que nos sufoca. Apesar que, aí à luz da Bíblia, lógico, Jesus ele combate um tipo de ansiedade. Porque a ansiedade é normal, ela nos protege. A ansiedade nos protege, ela também nos motiva, igual você falou, mas o que Jesus combate é aquela ansiedade que nos prejudica. Aí ele vai dizer assim, por que andais ansiosos por coisa? Não andais ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, olha só, a gente fala que a ansiedade é a doença do século, e eu volto para o século I, século de Jesus. Jesus fala assim, basta cada dia o seu mal. Não andeis, eu gosto muito dessa palavra e utilizo ela. Não andeis preocupado. A galera tá preocupada que vai acontecer daqui 10 anos. Que vai acontecer. E aí essa preocupação faz com que o nosso cérebro... Mas tem uma cobrança, né?
Tá, mas aí como é que tu me explica as crianças? Nós estamos vivendo uma geração de crianças ansiosas. Como é que tu explica? Mas se isso tem a ver com os adultos e as crianças? As crianças também têm ansiedade em função de que os adultos, os pais estão ansiosos. E a criança, ela é muito esponjinha, né? Ela pega, ela sente o clima do ambiente. E ela pega essa ansiedade. E aí isso tá transferindo pros filhos. Transferindo pros filhos. E aí como é que vocês, psicólogos, estão lidando com esse número crescente de crianças? Porque uma coisa é você lidar com o adulto, mostrar o caminho às crianças. Como é que faz? Olha, é um trabalho em conjunto, né? Com a criança e com os pais. Eu não trabalho mais com criança, né? Mas tem pessoas que trabalham maravilhosamente bem com crianças. E sim, se tem uma efetividade na ansiedade. Então, a gente trabalha em conjunto. Sempre quando pensamos em trabalho com crianças, é crianças e os pais. Tá, mas isso, tu não acha isso... Deixa eu fazer um questionamento. Tu não acha isso um pouco utópico? Por que eu tô falando isso? É lindo pensar no conjunto. Mas eu atendo muitas crianças e adolescentes que não há essa conexão. Esse conjunto. Legal se fosse pai, mãe, o ambiente. Tá. Eu digo isso porque é bem provável que muitos pacientes que você atende, vamos imaginar adolescentes, eles estão querendo uma mudança, eles estão querendo algo, mas não existe essa conexão do todo que vai envolver o ambiente de casa. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Imagina o cara que chega lá, ou a pessoa que chega lá e ele quer mudança. Mas ele chega dentro da casa dele, a casa dele é extremamente nociva. É um lar doente de todos os sentidos. Daí ele vai no psicólogo, a psicóloga ouve, ela dá os direcionamentos do como, um caminho, é acima dele, chega em casa, cara, é um inferno a casa, como é que faz? Pensando nessa questão de trabalhar em conjunto. Se eu vou falar da minha prática no consultório, tá? Quando nós pegamos crianças, os pais estão levando as crianças, então eles têm uma disponibilidade, né? Certo. Eles têm uma abertura. Eu sempre consegui falar abertamente com os pais e eles sempre me ajudaram, tá? E eu já peguei adolescentes que me falaram, os meus pais não querem que eu faça terapia, né? Então, adolescente que já tem o seu dinheiro, que faz estágio e vem para terapia. Então, a gente fortalece essa pessoa sem a ajuda dos pais. Então, é um trabalho reforçado, né? Porque a gente não tem a colaboração dos pais. Mas a gente tem que trabalhar com o que nós temos. Nós vamos trabalhar para fortalecer o adolescente. Então, Fia, eu acho que é bem complexo, assim, fazer essa... Eu acho que alguns lares, sim, funcionam, mas outros lares é bem complicado. O adolescente, o jovem, querer dentro de casa Sim, mas a gente assim, trabalha com necessidades emocionais não supridas. E quando a gente trabalha em infância, eu acho lindo o trabalho dos psicólogos na infância. Porque tem uma conotação preventiva. A gente já detecta qual necessidade emocional não atendida e juntamente com os pais, ou até na terapia, o vínculo terapeuta atende essa necessidade. A gente chama de reparentalização limitada. Sim. Então, o terapeuta, ele tem que ser como bons pais. Certo. Olha só que interessante, né? Coisa que antigamente não, precisa ter um distanciamento. Mas não traz confusão isso? Não traz. Porque vamos imaginar que eu tenho um paciente que ele tem esquema de abandono. Aí ele não vem na terapia, daí ele desmarca. Esse é um terapeuta que eu preciso... um paciente que eu preciso ir atrás dele. Então, a terapia do esquema, ela é complicada porque cada pessoa a gente trata de uma maneira. Agora, se esse mesmo paciente tem limites prejudicados, então ele falta, ele não vem para a terapia porque ele não teve limites, a gente trata ele de outra forma. Então, cada pessoa a gente trata de uma forma diferente. Olha só. De acordo com a história de vida dele. Mas algo que eu fiquei pensando assim, ó, tu falou que tu tem essa identificação com o teu paciente. Eu vou fazer uma pergunta de prova para ti. Sim. Tu tem essa identificação e aí
isso acontece, tem coisas que acontecem semelhante ao aconselhamento pastoral, né? Porque o aconselhamento pastoral existe muito da escuta. Eu vou escutar você e nessa escuta vem várias coisas. É o trauma, é isso, é aquilo, mas vamos imaginar no teu caso. Moega, no teu caso. Daí você vai lá, você recebe as pessoas, você vai escutar, há essa identificação, há essa preocupação e há essa empatia. Até que ponto não se confunde as coisas? Porque pode confundir. Por exemplo, assim, ó, já teve... Vamos imaginar adolescentes. Imagine um adolescente se apaixonar pela psicóloga. Eu acho que isso aí não é difícil, porque existe uma necessidade, existe, enfim, uma carência de um pai, uma carência de uma mãe, e de repente alguém está me ouvindo. Alguém está me ouvindo, alguém está me escutando. Já aconteceu isso contigo? Tu já, tipo assim... Nunca né? aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Mas será que é fácil? Eu acho que eu tô viajando, É que quando sei a lá. gente fala de reparentalização limitada, a gente vai percebendo na terapia como o paciente se porta. E a gente também se porta, porque tem pacientes que sim, você é reparentalização limitada. Né? Há um limite. Há um limite dentro da terapia. Então nós seremos bons pais naquele contexto. Bons pais naquele contexto. A gente vai dar para o paciente uma necessidade emocional que ele não teve, mas nunca ultrapassando. Certo. Mas ele não pode fazer uma transferência do pai dele para o profissional. Não, é a necessidade emocional. Por exemplo, a pessoa tem necessidade emocional que não foi suprida de direcionamento, orientação. Ela nunca foi orientada pelos pais. É isso que a gente vai fazer. Né? E a outra pessoa teve a necessidade de carinho, de afeto não atendido. A gente vai dar esse carinho, esse afeto dentro do limite da reparentalização limitada. Tá, mas tudo bem, mas esse afeto vai vir através de você verbalizar, de você falar, você é importante e tal. Mas e juntamente com isso, aquelas pessoas que precisam da questão do afeto, do toque. E aí ela vai chegar em casa, ela tem uma necessidade de abraço. Nunca recebeu um abraço de pai, de mãe, de ninguém. Aí chega em casa, tá lá o cara... O pai que não abraça, como é que faz isso? Como é que ela vai suprir essa necessidade? Porque tem pessoas que são chiclete, meu Deus do céu. Eu assim, ó, recentemente eu conversei com uma pessoa, mas acho que ela não vai ouvir esse podcast aqui, mas enfim. Ela dava um passo pra frente, eu dava 2 pra trás. Ela, sabe, aquelas pessoas que vão falando contigo, elas vão indo. Meu Deus, eu falei, calma, segura. Eu ia só pra trás, porque parece que... Como é que a necessidade. Faz esse negócio? Tem gente que gosta de você tocar o tempo todo, toca, sabe? Nem vou, deixa eu ficar quieto, senão eu vou me comprometer, mas fala. Tu sabe que na terapia do esquema, em alguns casos, a gente dá abraço. A gente toca, né? Quando a gente faz técnica vivencial, que o paciente tá chorando muito, que ele tá muito sensibilizado, a gente toca nele, né? Mas é engraçado que esse toque... No setting terapêutico ele é diferente. O paciente, ele entende o que é aquilo, que é um cuidado. Então, sim, a gente tem que ficar muito atento para não ultrapassar. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que não gostam do toque, mas têm essa necessidade emocional. Os pais são mais frios, mas não gostam. Então, a gente vai com calma, né? Para que eles consigam se adaptar a esse contexto, para que eles achem que isso é uma coisa natural, normal. Certo. E chega um momento de alta desses pacientes ou não? Chega. Quando a gente que tu dá alta para alguém assim? Olha só, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem protocolos. Então, a gente tem protocolo de 18 sessões, 16 sessões, mas na terapia do esquema é uma terapia mais prolongada. 10 anos. Não.
Não. Mas ela, dependendo do caso, é mais prolongada, né? Certo. E 2 anos, 3, né? Não tem como especificar, né? Sim. Mas as pessoas acabam se dando alta. Eu digo que às vezes o psicólogo é espectador, né? Porque o paciente vai, ele volta, ele vai, ele volta. Às vezes está num processo que ele não quer entrar muito em contato com a sua dor. Aí ele desaparece, aí depois ele volta, né? É preciso ter muita coragem para iniciar um processo e receber alta e terminar esse processo. E às vezes os pacientes, eles recaem, né? Eles vão e eles voltam. E quando a gente precisa acolher quando eles voltam. A gente não pode julgar. Como é que tu faz pra... Indicar. A pessoa te procurou e de alguma forma você não vai continuar a terapia com ele. Como é que tu... Eu acho que a gente precisa entender que nós temos limites, né? Que cada terapeuta tem limite. Eu tenho colegas que têm dificuldade em atender pacientes depressivos, tem colegas que evitativos não atendem. Eu tenho uma coisa com paciente narcisista, sabe? Às vezes, para mim, é muito difícil atender esses pacientes. Então, a gente faz uma anamnese, a gente conversa com o paciente e eu acho que é mais ético a gente indicar do que a gente segurar um paciente que a gente não vai ter empatia, a gente não vai conseguir atender, a gente não se conecta, né? Uhum. Então é ético que a gente passe. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu. Sério mesmo? Rapaz, fui lá com aquela psicóloga e ela disse tchau. A gente tem que cuidar, tá? Porque se tem pacientes que têm esquema de abandono, eles ficam muito fragilizados. Mas quem tem esquema de abandono não é narcisista, né? Mas Né? Falando de narcisismo, alguns vão dizer que a pessoa que ela é narcisista, ela nem vai fazer terapia. Tu concorda ou não? Ou há uma Olha só. dúvida, tipo, os psicólogos Na não estão... terapia do esquema, alguns autores falam que existe o narcisista primário e secundário. O primário, o que é? Ele se acha. Realmente ele se acha sou o bom. cara. Eu sou o cara. Esse aí vai na terapia... Olha, ele não se compromete com a terapia. Mas tem o secundário, que ele tem, por trás daquela arrogância, ele tem um esquema de defectividade. Que é uma pessoa que se sente inferior, uma pessoa que se sente diminuída, que foi humilhada. E ele precisa mostrar essa arrogância. Então, A arrogância é uma proteção. uma proteção. Então, esses pacientes, eu consigo me conectar porque tem uma criança vulnerável. Esse paciente, ele fica em psicoterapia. Mas é um processo difícil até a gente conseguir acessar esse lado mais vulnerável. Certo. Tu acha que tem pastor narcisista? Com certeza. Tu acha? Com Sério? certeza. Tu acha que a galera vai se esconder atrás Até assim? porque o narcisista é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa maravilhosa. Mas como é que se identifica esse cara ou essa pessoa, enfim? É verdade que tem mais homens do que mulheres? Olha, eu não sei desse dado. É que eu vi esses dias na televisão, no jornal mesmo. Que eles falaram daquela novela. Olha, eu não assisto novela, tá? Que parece que tem um cara que é narcisista. Sim. E aí fizeram toda uma que a reportagem. mulher e aí falaram que uma porcentagem maior de homens. Sim, o que acontece? Homens narcisistas e mulher borderline. Sim, agora me veio à mente, né? Tem mais homens narcisistas e mais mulheres border. Mas a mulher narcisista, ela age de outras formas, né? Dá um exemplo. Eu não sei. Ai, vamos falar de crime? Ai, que horror. Mas assim, o homem narcisista, ele é mais... Se ele for pro lado, ele pode ser mais violento. E a mulher mais manipuladora. Claro que o homem narcisista também é manipulador. Mas ele utiliza mais a violência às vezes. Certo. Tu acha que tem dentro das igrejas isso? Com certeza, tem em qualquer lugar. Tem sim. Jesus, olha, eu já briguei com a minha esposa, tá? Porque não é que a gente brigou. Porque ela fala que não tem. Tá, e aí eu faço uma pergunta. Pra ti, como psicóloga, eu tô na frente de uma psicóloga. Tu acha que a cura... Aí eu tô olhando pro questão espiritual. Aí, tu acha que a cura pra esse cara, Jesus pode curar esse cara que é narcisista? Sim ou não? O que tu acha? Eu acho que Jesus pode curar, sim. Pode? A pessoa deixa de ser. Pode. Mas assim,
pela ciência, pela psicologia, é um transtorno de personalidade. Transtorno. É difícil, mas na TE a gente trabalha para deixar os sintomas, é como se fosse é que nem os esquemas é como um diabético. Talvez Certo. ele sempre vai ser diabético, mas a glicose pode estar controlada ou não. Aham. Então, se ele trabalhar assim, ele pode ter consciência e desenvolver uma empatia maior. Ainda mais o narcisista secundário, né? Ele tem uma dor ali por trás. Certo. Moerga, pra te pensar quando o David cobra aí os patrocinadores, aí é o seguinte, vai pensando. Eu vou falar uma frase, é uma frase que é real, tá? Uma frase que é real. A pessoa diz assim, ó, eu nasci com um corpo de mulher, mas por dentro eu sou homem. Me explica isso depois. Ai, meu Tá? Deus. Enquanto isso, vamos pensar se nossos patrocinadores, gás todo dia com você. A L Gás, gente, tá precisando de gás, assim, ó, olha aí, ó, vai estar aí na sua tela os patrocinadores, a L Gás. E nós temos o Ayrton Gás, você que está precisando de gás na sua casa, não falta, gente. Eles vão te dar um desconto, tanto Ayrton, ó, vou me arriscar aqui, ó, João, vou me arriscar 10% de desconto. Pode pedir lá, ó, 10% vai dar tudo certo. E aí nós temos também Atitude Eventos, você que precisa aí fazer um evento de aniversário, 15 anos, evento Gaudério, só falar com o seu Samuel que tá tudo certo. Então, Moega, vamos voltar assim, ó. Essa pergunta. Olha só, eu nasci com corpo de mulher, mas por dentro eu sou homem. Que negócio é esse? Eu nasci com corpo de mulher, mas por dentro eu sou homem. E esses dias falaram pra mim que eu preciso cuidar o que eu falo, entendeu? Como a gente faz live, que eu preciso cuidar a palavra, o sufixo ismo. Pastor, tu tem que cuidar, né, quando você usa a palavra ismo, porque detona doença. Detona doença, né? E aí eu tô meio assim. Então agora eu tô na frente de uma psicóloga, eu vou tirar minhas dúvidas com essa psicóloga, que a pessoa, ela diz assim, ó, eu nasci com um corpo de mulher, ou com um corpo de homem, mas por dentro eu sou mulher, por dentro eu sou homem. Como é que faz? Como psicóloga, a gente vai trabalhar com a dor do paciente e o que ele quer. A gente não trabalha com o que ele não quer. Entende? Simples assim. Ele nasceu. Que ele vamos quer? imaginar, nasceu com um corpo de mulher, mas ela fala que é homem. Então você trabalha com que. Então tu vai ser homem, é isso? É o que ele espera, qual é a dor dele, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido, até por termos, né, do CRP, por termos, a gente tem uma limitação ali, enfim. Certo. Então, uma coisa é a religião, outra coisa é a psicologia, Tem nesse que fazer sentido. essa separação. É a mesma coisa alguém vir para psicoterapia e essa pessoa é homossexual. E isso não é um problema para ela, né? Por que eu vou entrar nisso? O que é um problema para essa pessoa? Por que ela tá buscando a psicoterapia? O que ela quer trabalhar? Claro que às vezes vem com uma demanda e eu digo que a demanda é a ponta do iceberg. E embaixo tem um monte de coisas. Mas a gente vai aos poucos entendendo. Mas por que... Bom, deixa quieto. Não me faça perguntas difíceis. É verdade. Por favor. Eu ganhei esse livro aqui, ó. Garota Gay, Bom Deus. Isso aqui mudou muito meu forma de pensar. Muito bom esse livro. Garota Gay, Bom Deus. Eu até aconselho você ler. É muito legal dentro dessa ideia, talvez, que você colocou aí essa ideia aí que você... Da escolha da pessoa, né? Da escolha da pessoa. Moerga, antes de nós finalizar, sim, muito legal conversar contigo, né? Que Deus esteja abençoando
né, mandando bastante pessoas, bastante clientes aí. Clientes não, pacientes. Eu não gosto muito da palavra clientes. Tem gente que fala cliente, paciente. Mas aproveitando, aonde que você atende alguém que vai estar vendo esse podcast e de repente quero conhecer a Moerga, como é que é, tal, onde que atende, se quiser falar aí pra moçada aí. No Instagram, me busca no Instagram, né? Certo. Instagram. Isso. Psicóloga Moerga Antonioli. E eu atendo na Júlio, atrás da escola Madre Milda, do Certo. Colégio Madre Milda. Ó, gente, quem ir lá vai ganhar um desconto de... Quantos? Ó, tu tem que responder uma pergunta. Tu vai ter que responder por que as pessoas, alguns não gostam de psicólogas. Aí tu vai ter que responder, porque eu conheço um camarada que ele Mas a gente vai conversar com ele ali, mas em particular. Sabe por que eu acho que tu tem que responder? Eu penso. Porque assim, ó, existe muitas narrativas em relação aos psicólogos. Eu acho que talvez aqui seja uma oportunidade a gente falar um pouco dessas narrativas. Porque daí confunde questão de religião, confunde questões espirituais. E eu sou o cara extremamente a favor. Eu preciso entender o meu trabalho pastoral, que é através do aconselhamento, é diferente do que uma terapia. Tu sabe que cada vez mais a gente coloca a espiritualidade, independente da religião da pessoa, a gente coloca com o quanto é importante. Cada vez mais a psicologia sabe da importância da espiritualidade. Eu sempre digo que uma coisa não descarta a outra, né? Eu acredito que Deus nos fez, né? Ele fez a profissão da psicologia por algum motivo. Então, tem questões emocionais que precisam ser trabalhadas no consultório. E o espiritual é uma coisa, o emocional é outra. Juntando os dois, fazemos um excelente trabalho, né? Mas tu acha por que as pessoas têm essa ideia assim, de psicólogo, associam com loucura, associam, eu tô doente. Por que tem ainda em pleno século XXI, ainda tem todo um preconceito em relação aos psicólogos? Então eu te faço uma pergunta, o que é louco pra você? O que é a pessoa que tem uma loucura? Um louco? Pois é, eu não sei, acho que é tão complexo. O que é uma pessoa louca? Uma pessoa que não bate bem das ideias, sei lá. Se você for pensar, uma loucura, um esquizofrênico, uma pessoa que se desconecta da realidade, uma questão assim, a pessoa não busca terapia. A pessoa precisa ter um lado saudável para buscar psicoterapia. Sim, não, mas eu digo assim, no caso, quando a gente direciona para um psicólogo e a pessoa tem extrema resistência, ela não quer ir porque ela tem essa ideia. Eu digo assim, ó, eu atendi alguém e eu falei assim, ó, você precisa fazer terapia por causa disso. E a pessoa não. Mas são crenças, né? São crenças. Vamos pensar que o estudo da mente é um estudo recente, né? Não, a psicologia não é que nem a clínica geral, né? Ou a medicina. Então, a psicologia, muitas pessoas ainda estão desconstruindo esse padrão da psicologia. Mas eu acho que é o contrário. A pessoa precisa ter um lado saudável e um lado muito forte para buscar psicoterapia. É mais fácil evitar, né? E aquele meu amigo que falou assim, já foi um monte de psicólogo, não quero nem saber de psicólogo. Disse assim, ó, esse psicólogo... Ainda a psicóloga acho que nem é de Deus. Como é que eu faço com um cara desse? Que diz, já fui aqui, já fui lá, já fizeram. Como é que eu faço com uma pessoa dessa? Pega a garrafa. Jesus. A gente precisa entender porque ele construiu essa ideia. De acordo com as experiências que ele teve. Que experiências eram? Ele era obrigado a ir na psicoterapia, ele ia por vontade própria, como que era o vínculo. Então, vamos descobrir. Tá certo. Então, muito obrigado mesmo de coração, né? E creio que a gente vai ter outros momentos, porque são tantas áreas, tantas áreas que a gente pode conversar, dialogar, enfim. Então, agradeço aí, muito obrigado mesmo pela parceria, né, de você. Eu que Deus agradeço. possa estar aí abençoando você, sua família, seu lar. E que você possa aí ser ponte, eu acredito assim, ponte de ajuda para muitas e muitas e muitas pessoas, né? Pessoas que esse te é o meu procuram, desejo, né? Eu acho que eu linko muito com o propósito de vida, a gente poder
a gente poder atender. Sabe que todos os dias quando eu vou pro consultório eu peço, Deus, que eu consiga, me capacita para que eu consiga ajudar essas pessoas. Para que de alguma forma elas saiam melhores, né? Legal, e eu acho assim essa confiança bem legal, viu, Moerga? Porque eu tenho certos também preconceitos em relação a certos psicólogos, no sentido porque eu acho que nem todo, às vezes, eu vou dizer assim, ó, é igual a questão pastoral. Existem muitos pastores doentes na frente de igrejas. Muitos. Mas muitos que e assim, cara, tem cada besteira, e às vezes psicólogo também, a pessoa ela recém saiu de uma formação, não houve aquela cura, entre aspas, e aí já estão, às vezes, cuidando de pessoas. E isso que nem você falou, é uma profissão, exige estudo, exige aperfeiçoamento, exige técnica. Não é o que eu penso, não é o que a Moerga pensa. Certo. Existe uma técnica, um estudo, né? E evidências científicas. Certo. Por trás. Tá bom. Quer mandar um oi pra alguém aí? Escolhe uma pessoa, Moerga, tu queira mandar uma palavra. Qualquer pessoa, não sei. Qualquer pessoa? Ai, pessoa. Meu Deus, e agora? Não, mas aí fala pra lá. Escolhe aí uma pessoa. Aí. Então eu vou mandar pra minha tia. Porque Sim. ela é muito importante. Eu vou chorar, gente. Uhum. Ela é uma pessoa muito importante. Então fala pra ela lá. Na minha formação, uma pessoa que sempre acreditou muito em mim. Deus, chega. Viu como o psicólogo se emociona também, né? Eu acho que talvez, o que mais... eu, assim, ó, dentro das parcerias que nós temos, talvez isso é o que mais me conecta a você. Porque você é pessoa. Não sei se tu me entende. Às vezes a pessoa, eu digo assim, certos indivíduos eles vão colocar a profissão na frente e depois ele vem. O que eu vejo, e isso também acontece na questão pastoral, a pessoa, ela vai ter aquela, eu sou pastor, e tu não vê a pessoa. Sim. Então é a mesma coisa, às vezes a pessoa, eu sou psicólogo, e aí parece-me que existe uma máscara, sabe? Não. Parece uma afirmação, e o que eu vejo assim, né, da sua parte, por conhecer já faz algum tempo, a gente já se conhece há algum tempo, é que existe esse teu lado pessoa. Relacional, eu sou pessoa, entendeu? Eu consegue praticar, fazer essa escuta, essa questão relacional. Isso é uma coisa que eu acho bem legal assim da sua parte. Eu acho assim. que o psicólogo ele não pode se colocar acima do paciente. Ele anda ao lado. Nós não somos mais. Nós vamos construir, sempre falo para meus pacientes, nós vamos construir juntos. Nós vamos andar juntos. E aí tu né? tá sendo bíblica, eu? É porque Totalmente. Jesus fez isso. é isso que eu espero. Tá Os pacientes, bíblica. que eu digo para eles, eu vou pegar na tua mão, eu sempre dou a metáfora da bicicleta. Como se eles estivessem andando de bicicleta. Eu vou ser um apego seguro. Eles vão andar de bicicleta, né? Mas eu vou estar ali. Se desequilibrar, eu ajudo. Se cair, eu ajudo. Então, acho que a gente tem que parar com essa ideia de que psicólogo está acima. Porque ninguém está acima. Legal. Nós estamos juntos. É horizontal, né? Não é vertical. Legal. E aí Jesus nos ensina. E Jesus vai um pouquinho mais além. Ele coloca, ao invés de estar em cima, Jesus fala assim, ó, é embaixo. Os primeiros tem que ser os últimos. Jesus fala isso. Tu se arrepende de algo? O que tu se arrepende na sua vida? Eu me arrependo. Casar com o João. Não, até eu ia falar pra ele, né? Jesus, Quando amado. você falou, fala pra uma pessoa, eu ia falar pra ele, mas né? O cara torce pro São Paulo, gente. Meu marido é maravilhoso. Olha que já a torcida do Corinthians foi punida por causa do São Paulo, nem vou dizer por quê. Não, eu acho que desde que o meu marido entrou na minha vida, eu só tenho crescido. Tá certo. Ele sempre está comigo. Eu me arrependo, sim, de um relacionamento abusivo que eu tive. Me arrependo disso, apenas. Legal, então, o próximo PRcast, que não é podcast, vamos falar sobre isso. Acho que esse é um tema que eu acho que deve ser bem legal da gente conversar sobre relacionamentos abusivos. E relacionamento com narcisistas, né? Eu acho que a gente pode marcar pra próxima da gente
focar nisso, não só na ansiedade, a gente focar nisso. Então tá, gente, obrigado aí todos que nos acompanharam até esse exato momento, que Deus abençoe a vida de cada um, e terminou mais um PRcast aí, queridão. Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você.